Boa tarde, meninos. Aliás, bom dia, né? Tô gravando a aula hoje, mas amanhã vocês irão ver de manhã. Bom, vamos começar, né? Mais um bimestre. Eu quero dizer pra vocês que eu estou com muita saudade, né? Das nossas aulas, dos nossos momentos, né? É muito difícil, a gente tá enfrentando isso tudo. Mas a gente tem que ter fé que tudo passa. E isso vai passar também, essa pandemia vai passar. E se Deus quiser, a gente vai voltar em segurança. Bom, o assunto que nós iremos tratar é sobre clima. Tá ok, meninos? Então, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre clima, tempo meteorológico e os elementos climáticos. Vamos dar seguimento aqui. Bom, eu coloquei para vocês um mapa sobre os climas que existem no mundo, ok? Então, existem muitos tipos climáticos. Nós temos clima equatorial, clima tropical seco, clima desértico. Esses são os climas mais quentes. Aí nós temos os climas frios, né? Que é o clima polar, o subártico. Nós temos os climas temperados, né? Continental, mediterrâneo, subtropical, que é um clima aqui da região sul do Brasil, e também temos o clima de altitude, que ele está relacionado à altura, né? Ou seja, é aquele clima que ocorre nas regiões montanhosas. Bom, os climas, eles dependem de alguns fatores, mas o principal está relacionado a isso aqui, ó, as zonas climáticas. Talvez esse mapa não ficou assim tão claro, mas dá pra gente perceber que nós temos aqui 3 grandes zonas climáticas, certo? Essas zonas climáticas, elas estão relacionadas à questão da inclinação do eixo da Terra e também, principalmente, em relação ao recebimento dos raios solares. Então, nós temos a zona tropical como a zona mais quente. Se ela é a zona mais quente, é porque ela recebe uma maior quantidade de radiação solar, ok? E aí essa radiação ela vai diminuindo. Na zona temperada ela vai diminuindo e na zona polar ela diminui ainda mais. Então, como eu estou explicando para vocês, essas zonas climáticas elas determinam como que vai ser o clima. Não tem como ter um clima polar, por exemplo, na zona tropical. Não tem como, certo? Ou seja, a zona tropical, por ela receber uma maior quantidade de radiação solar, ela vai ter climas mais quentes. E assim por diante, ok? Bom, vamos dar seguimento aí. Existem diferenças entre tempo e clima. Tempo é a condição momentânea do ar atmosférico. O tempo hoje está ensolarado, o tempo hoje está nublado, o tempo hoje está chuvoso. Já o clima, né, corresponde a um comportamento desse tempo em um determinado lugar durante um longo período. O que significa isso? Para a gente chegar à conclusão de que um clima no lugar ele é seco, ele é quente, ele é desértico, ele é um clima de altitude, tem que fazer medições por mais de 30 anos para conseguir chegar a uma conclusão climática sobre aquele lugar, entenderam? Então, toda vez que você for falar sobre as condições do ar atmosférico, a gente vai se referir a tempo, porque é algo mais próximo da nossa realidade. E quando nós tivermos certeza, ou seja, baseado, né, em artigo científico, em algo parecido, a gente vai falar sobre clima, certo? Bom, eu coloquei para vocês agora um gráficozinho, um desenho aí, mostrando para vocês como que funciona o ciclo da água. Eu acredito que vocês já devam ter visto isso na disciplina de biologia, né? Mas é só um reforço, né? Então, nós temos aí, ó, começa com a evaporação, né? A evaporação do ar atmosférico. E aí, essa evaporação, ela é carregada, né, de umidade, ela vai para as nuvens, né? Essas nuvens, depois elas vão se precipitar na forma de chuva, ou na forma de chuva, ou na forma de neve,
né, ou na forma de orvalho, e essa precipitação, ela vai infiltrar ou ela vai para os lençóis de água, né, e aí retorna novamente a questão da evaporação, ok? Bom, para finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre os elementos do clima. Professor, o que seria esses elementos do clima ou elementos climáticos? Tem diferença entre elementos e fatores climáticos? Tem. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre elementos climáticos e na aula da semana que vem nós vamos falar sobre fatores climáticos. Os elementos climáticos é aquilo que faz parte do clima. O principal elemento climático é a temperatura, né? Ou seja, o quanto que é aquecido aquele lugar, né? A precipitação é a queda de água em forma de chuva, neve ou granizo. Nós temos 3 tipos de precipitações, né? Nós temos as chuvas orográficas, que é aquelas chuvas que ocorrem, né, quando tem uma barreira montanhosa, né? A massa de ar, ela acaba ficando pesada quando ela está úmida, e aí ela se choca com a barreira montanhosa, chove de um lado, extremamente verdinho, e de outro lado é extremamente seco. É o que ocorre no Planalto Borborema. Uma das explicações, né, da questão da seca no Nordeste é exatamente a presença do Planalto do Borborema, que acaba prejudicando a passagem das massas carregadas de umidade que vem do Oceano Atlântico para a região Nordeste. Então, nós temos de um lado o Planalto Borborema, é uma área extremamente verde, e de outro lado nós temos uma área extremamente seca. Isso é a precipitação conhecida como chuvas orográficas. Nós temos as chuvas frontais, né, que é aquele encontro de uma massa de ar quente com a massa de ar fria. Nós temos também as chuvas convectivas, que são as chuvas normais, ok? Bom, temos também como importante fator, como importante elemento do clima, a umidade, que é a quantidade de vapor de água no ar. Nesse período seco, a gente fica observando que a gente fica com a garganta arranhando, com o nariz bastante ressecado, com a pele bastante ressecada. Isso significa que está tendo pouco vapor de água no ar, ou seja, não está chovendo, então o ar está mais seco. Temos a nebulosidade, que é a questão das nuvens, e temos também a pressão atmosférica, que é a força que o ar exerce sobre a superfície terrestre. E é exatamente essa força que faz ocorrer uma diferença na questão do vento, certo? Ou seja, o peso do ar sobre a superfície da Terra é chamada de pressão atmosférica. Como esse peso não é exercido de maneira uniforme em todos os lugares, temos diferenças de pressão atmosférica, certo? Daí, damos o nome de vento a essas diferenças atmosféricas. Bom, e o vento, ele sempre sopra, ou ele sempre se direciona das áreas mais frias para as áreas mais quentes. Ou seja, e o vento é um fator primordial para ocorrer chuva. Digamos assim que o vento traz chuva. Então, o vento, ele se origina nas zonas mais frias e eles caminham em direção à zona tropical. Então, eles saem lá das zonas polares e caminham e convergem todos na zona tropical do planeta, ou na linha do Equador. Por isso que a linha do Equador, ela é muito quente, mas ela também é muito chuvosa. Por quê? Porque todos os ventos convergem para a linha do Equador, ok? Então, nós estamos encerrando a nossa aula. Até semana que vem.